Olá, meninas, olá a todos, uma boa noite. Que todos sejam bem-vindos ao nosso estudo, à nossa live de hoje. Geralmente, nas segundas-feiras, nós temos um estudo da personalidade, mas aí, em função dos compromissos de alguns membros, não foi possível fazer esse estudo da personalidade, nós resolvemos suspender esse estudo até o ano novo. E durante esse período de suspensão, nós optamos por fazer algumas lives nesse período aí de suspensão. Isso por algumas razões, por alguns motivos que nós pretendemos ou temos a intenção, na semana que vem, segunda que vem, explicar melhor. Porque, mas em linhas gerais, de uma forma rapidamente, falando sobre isso, esse tipo de estudos muitas vezes pode dar suporte e sustentação a um trabalho espiritual. E a semana que vem, a gente conversando sobre esse tema, nós vamos falar um pouco mais extensivamente, explicar melhor esse assunto. Bem, em vista da decisão ter sido tomada hoje, nós não preparamos nenhum roteiro, não tivemos assim, foi a coisa assim, de último momento. Então, a nossa live vai ser mais de um bate-papo, de algumas reflexões que nós iremos fazer em cima dessa questão que é primordial e acho que o importante para todos nós, que é as causas das nossas doenças. Nós vamos tomar como base o seriado que tem na Netflix, foi traduzido para o português, Uma Nova Mulher. Bom, mas antes de nós começarmos propriamente as nossas conversas, os nossos diálogos aqui, as nossas reflexões, vamos fazer uma prece, uma oração, rogando a Jesus, a Deus, amparo, auxílio, que a gente saiba trabalhar o tema, que nós tenhamos condições, podemos sermos auxiliados nesta área. E como nós sempre fazemos em todas as nossas atividades, nós temos esse hábito, temos este, vamos dizer, ritual de iniciar os nossos trabalhos com uma prece e finalizá-los também com uma oração. Então vamos lá, orar. Procurando nos harmonizarmos, trazermos a atenção para nós, acalmando o nosso mundo íntimo, levando aquele apaziguamento. Oremos. Deus, Pai de infinita bondade, Jesus, divino orientador de toda a humanidade e médico de todos nós. Nesses instantes em que nos preparamos para mais um tempo de reflexão, de troca de ideias que nos auxiliem, de conhecimentos, que nos propiciem uma reflexão sobre as nossas vidas, as nossas posturas, comportamentos, dentro daquelas linhas do autoconhecimento, naquela busca, Senhor, do nosso aprimoramento emocional, psicológico, espiritual e no conhecimento de nós mesmos. Dentro desta proposta, te rogamos a tua permissão para que sejamos e possamos ser amparados e assistidos pelos nossos mentores e aqueles corações que nos auxiliam, nos amparam em nossa caminhada evolutiva de crescimento e de transformação. Possamos estar sob a guarda desses corações amoráveis e mais esclarecidos, e que possam eles, Senhor, encontrar em nós aqueles elementos e aquele espaço para nos auxiliar, tanto no entendimento das lições e dos conhecimentos que ora serão aqui veiculados, como também na transmissão dos mesmos. Contamos com teu auxílio, o auxílio desses corações,
E ainda nestes instantes, lembrando daqueles que nos cercam, estão à nossa volta, te rogamos as tuas bênçãos em favor deles. Lembrando daqueles que também se reúnem a nós a partir dos planos espirituais da vida, para os quais deixamos aqui os nossos agradecimentos e te pedimos envolvê-los nas tuas bênçãos. Estendei, Senhor, em favor dos nossos familiares, entes queridos, conhecidos, amigos, que estejam estagiando por momentos mais difíceis e complexos das suas vidas. Abençoa-os, possam eles receber de ti aquelas forças para superarem o momento que ora estejam passando ou vivenciando. Dentro desta pauta, te rogamos também em favor da nossa pátria, do nosso país e de toda a terra. Se com todos nós, hoje, agora e sempre, que assim seja. Bom, como nós estávamos falando, deixa eu compartilhar uma tela aqui rapidamente com vocês. Deixa eu fechar esse browser aqui, porque senão é muitas janelas abertas, pode pesar um pouco aí o processamento do computador. Vamos aí compartilhar. Opa! Compartilhando pegando errado. Não sei se vocês estão recebendo a janela aí. Bom, como eu estava falando, nós vamos falar hoje sobre as causas das nossas doenças. E vamos nos fundamentar, ter como base esse seriado disponível na Netflix. É um seriado de origem turca, com esse título, Zeytin, não sei como é que pronuncia isso em turco, não tem nada da língua turca. Sei que traduzindo para o português seria Oliveira. E é interessante que no seriado, vocês vão entender por que do título do seriado no último capítulo. Foi só agora, durante até o sétimo, são 8 episódios do seriado, até o sétimo episódio eu fiquei pensando, mas por que o título Oliveira? Onde que isso se encaixava? Apesar do orientador deles lá, que faz o trabalho, eu não sei se é bem na linha da constelação familiar, porque eu não conheço o trabalho da constelação familiar a esse nível, mas pelo que eu vi falar, parece que tem algumas coisas semelhantes, não é, Bárbara? Márcia também, que vocês conhecem aí. Como a Bárbara, você estava até explicando, né, antes de gente abrir a gravação aí da live, você estava falando que parece que a que você faz não trabalha nessa linha, não, né? Dentro dessas Não, linhas. na verdade, trabalha-se tudo, né? Porque tem muitas coisas que você vê que você está repetindo um padrão ancestral. Ah, tá. O que o meu professor fala é o seguinte, que vamos supor, ele não coloca as coisas, tipo assim, ele não constela para chegar num ponto em que você está constelando o seu tataravô, entendeu? Mas essa repetição de padrão que você traz para hoje, que muitas vezes, vamos supor, você tenta fazer, você tenta trabalhar a pessoa a nível financeiro, né? Porque eles falam que a nível financeiro, assim, para você estar com sucesso na vida, você tem que trabalhar a mãe, né? Para você ir para a vida e ter sucesso financeiro, você tem que trabalhar pai. E muitas vezes você trabalha a linhagem de pai e linhagem de mãe, né? Então, Ok. mas assim, ele procura não misturar o espiritismo com a constelação. Então, ele não chama, vamos supor, seu bisavô, para uma constelar. Ele só fala assim, antepassados, né? Ele não fala que veio uma vida e que você está repetindo a vida de alguém. Isso ele não entra. Ele só fala o seguinte, os antepassados. Entendi. Agora, tem na constelação uma coisa que chama-se os excluídos. Então, vamos supor, você teve um tio, né, um irmão da seu tio bisavô, né, que ele bebia muito e ele morreu e ele foi excluído.
todo mundo excluiu ele da família, e na hora que ele morreu, ninguém mais lembrou dele, nunca mais. Essa pessoa que é excluída na constelação, ela fica à margem da constelação, da família, sabe? Uhum. Então, se você não perdoa, se você não inclui essa pessoa na família novamente, né, isso pode se repetir num membro familiar seu. Entendi. Não fala que seria, vamos supor, reencarnação desse tio aqui. Ele fala assim que ele está excluído e você tem que incluir ele. Porque Entendi. senão o padrão vai repetir. Ele fala Entendi. assim. Você chegou a assistir esse seriado? Assistir. Ah, beleza. E você, Márcia? A gente estava conversando no início também, você estava falando alguma coisa nesse sentido. Parece que ele foi recomendado lá no grupo lá que você participa. Foi, é um grupo de consteladores do Hércules Randazzo, Ah, que entendi. eu participo assim. Eu leio as coisas lá, porque foi uma conhecida minha que ela tem como profissão consteladora, ela que me pediu, ela pediu para ele me pôr nesse grupo. Ah, Mas entendi. eu não assim. Não fez o processo em si. Não, nunca fiz constelação, não. Ah, ok. E eu vi lá que as pessoas estavam falando sobre esse seriado, mas Ah, também eu entendi. não assisti, não. Ok. Maravilha. Bom, o que ocorreu? Na verdade, nada vem assim também, como na nossa vida, nada surge por acaso, surge de um momento para outro. Tudo tem uma história por trás de todos os processos, de todas as ocorrências, existe aí uma ordem que as coisas ocorrem. Muito bem, nós temos um grupo no WhatsApp chamado Conhecer, e nós indicamos um livro lá do Divaldo chamado Constelação Familiar, o qual nós até indicamos para quem quiser inteirar um pouco mais do assunto, saber do assunto. Obviamente, a abordagem desse livro é sobre o aspecto, sobre o ponto de vista espiritual. Daqui a pouquinho nós vamos falar um pouco mais sobre isso. E uma das participantes do grupo indicou esse filme, que diz ela que falava sobre constelação familiar, uma nova mulher. Até nós pensávamos que esse filme estivesse na nossa lista para assistir lá, todos aqueles que conhecem a plataforma do Netflix e outras plataformas de streaming, sabe que a gente pode ter uma lista, igual lista de desejos, onde a gente vai colocando ali aqueles filmes que a gente pretende assistir ou quer ver, para ficar ali mais fácil de acesso ali. Eu até pensei que estivesse na lista, e ontem mesmo eu comecei a assistir os seriados, como eu já disse, são 8 capítulos, mas ele não estava na nossa lista e eu comecei a assistir. Assisti os 2 primeiros capítulos e achei bastante interessante, é um seriado que eu recomendo. Aqui nós não vamos fazer uma análise do seriado em si, nós vamos só tomá-lo como base para o nosso estudo, para o nosso tema, e pelo que eu estou podendo entender um pouco, pelo menos em termos do seriado, ele vai tratar mais ou menos das causas e origens das nossas doenças, das nossas dificuldades, dos nossos problemas. E sobre isso nós vamos conversar, vamos falar sobre isso. Um aspecto interessante, gente, de nós se notar, pelo menos eu tenho esse tipo de... Até é um hábito meu de começar a ver os tipos de personalidade dos atores e dos personagens que eles representam. Como nós já falamos em outros estudos nossos, geralmente os atores e atrizes, eles não conseguem representar um papel que esteja fora do seu tipo de personalidade. Isso aí é tremendamente difícil. A pessoa não consegue representar, de alguma forma, aquilo que não é. Não tem jeito. É complicadíssimo, a não ser que a pessoa esteja no nível de evolução, de consciência, o qual nós não temos acesso. Então, quando nós assistimos esse tipo de... Todos os seriados nós vemos, filmes, até mesmo quando a gente está interagindo com as pessoas, eu vou no restaurante, fico observando
às vezes as pessoas e tal, tem muito a ver com essa questão dos perfis de personalidade nossa, e tudo se encaixa. E talvez durante essa conversa a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Bem, uma coisa que eu gostaria também de deixar claro aqui é o seguinte: esse é um tema complexo, é um tema amplo. Provavelmente nós vamos falar aqui que a proposta de estudo é de 1h30, como sempre, todos os nossos estudos é baseado mais ou menos nesse tempo, de 1h30, de reflexões, de conversas, de estudos, mais ou menos fundamentado nesse período de tempo. E a gente vai ficar aqui esse tempo todo conversando sobre isso, e provavelmente nós não vamos abordar todas as facetas, todos os ângulos da questão. Eu falei, é uma questão bastante ampla e envolve várias questões, várias coisas, vários assuntos, vários temas. Então, ok. Um outro ponto fundamental que eu gostaria de deixar claro para todos, não só nesse assunto, mas em todos os nossos estudos, que nós não adotamos a linha espírita ou evangélica, em termos de evangelhos assim. Nós somos buscadores da verdade. Essa é a nossa proposta, é a nossa definição, e a gente está atrás da verdade. E para nós não nos interessa qual a roupagem essa verdade vai utilizar para se apresentar ao mundo. Por exemplo, se a verdade ela está se expressando lá no meio espírita, para nós não interessa a roupagem espírita. Se ela está no budismo, também não interessa se é budista. Se ela está no catolicismo, não interessa. Ou seja, a verdade, ela está acima dessas questões. Essas questões aí são questões puramente humanas, questões de preconceito, de visão, de limitações. Nós não queremos saber disso. Aonde a verdade se encontrar, nós vamos atrás dela. E nós queremos ela. Não importa. Obviamente que dentro desse contexto, a verdade vai se manifestar, vai se apresentar junto a alguns, como vou dizer, vamos utilizar a linguagem evangélica. Eu gosto muito da linguagem evangélica não relativo às correntes que adotam esse nome, evangelho em relação ao evangelho de Jesus mesmo, nesse sentido. Eu gosto muito da forma como Jesus coloca e expõe as coisas, até mesmo por ele ser e ter sido um dos maiores mestres que a humanidade já recebeu e já teve em nosso meio, em nosso seio. E ele continua sendo e é um dos coordenadores, um dos orientadores espirituais da Terra. Bom, enfim, ele vai falar nesse assunto, sobre isso, quando ele diz aquela parábola do joio e do trigo. É exatamente isso. O joio o trigo representa a verdade. O joio é esses falsificações, as mentiras, as distorções, as deturpações. Então, nós, enquanto seres humanos, a gente pega a verdade e começamos a deturpá-la, falsificá-la, distorcê-la, para que ela atenda aos nossos interesses, as nossas questões, os nossos pontos de vista, enfim, uma série de coisas que a gente envolve a verdade para atingir determinados objetivos, determinadas propostas, que nem sempre é feliz. Por isso que a nossa proposta primordial e fundamental é a busca da verdade, não importa onde ela se apresente, se manifeste. Obviamente, para chegar nesse ponto, a gente tem que ter muito conhecimento, tem que ter uma bagagem, uma base, porque muitas vezes ela está misturada com o trigo. Então, a gente tem que saber separar esse joio do trigo. Ou seja, dentro do catolicismo existe algumas verdades, aliás, em todas as linhas, em todas essas questões filosóficas e religiosas, a gente encontra verdades ali, mas muitas vezes ela está misturada com um monte de joio, com um monte de escarcéus, um monte de coisas assim que não corresponde
e não representa realmente a verdade. Então, a gente tem que saber separar uma coisa da outra. Muito bem. Posto isto, aí vamos lá ao nosso assunto e o nosso tema. Bom, pode falar, Bárbara. Talvez você está com o microfone, seu microfone está desligado. Tem que abrir aí um pouco. Ele continua desligado. Você quer falar alguma coisa, Bárbara? Você levantou a mão ou foi um erro aí de teclado aí? Você está ouvindo, Bárbara? Está nos ouvindo? Ah, tá ok. Qualquer coisa, só abrir o microfone aí e, e pode falar. O seu microfone, se você estiver falando, se o microfone para nós, o microfone está fechado, ok? Bom, então sobre esse aspecto dos perfis de personalidade, é interessante a gente observar que dentro do estudo dessa questão das personalidades, determinados perfis vão manifestar, vamos assim dizer, determinados comportamentos. Então, todas as pessoas que é daquele perfil, ela vai apresentar, ela vai manifestar determinados comportamentos, determinada forma de ver a vida, de entender a vida, de viver a vida, enfim, isso, o perfil de personalidade, ele envolve todos os aspectos da vida da pessoa, ele influencia em tudo. Então, por exemplo, lá no seriado mesmo, essa moça aqui, como é que é o nome dela? Sheila? Sheila não, sempre confundo. Gente, esqueci o nome da menina. Zélia, alguma coisa assim. Sheila, Zélia. Não é Sheila, não. Bom, enfim, essa personagem aqui, eu conheço, inclusive eu tenho na minha família pessoas que é desse perfil de personalidade. E é interessante que esse perfil de personalidade, ele sempre atrai aquele tipo de pessoa que mais ou menos tem a ver lá com o marido dela. E eu conheço várias pessoas que é desse tipo e tem tendência a atrair exatamente aquele tipo de pessoa ali para perto de si. Por que isso? Bom, eu não sei dizer assim a princípio qual a razão, qual o motivo disso. A questão aí do enneagrama, do perfil de personalidade, ele explica isso. Porque essas pessoas eles vão compartilhar, ter aquela mesma linha de pensamento, de sentimento, de ver a vida, de entender a vida, de viver a vida. Consequentemente, essas pessoas vão atrair para suas vidas situações semelhantes, situações parecidas. E assim somos com todos nós. Ok? Mas é só isso? Não, como eu falei, a questão, o tema é muito mais amplo, é muito mais complexo do que tudo isso. Então, envolve várias questões, várias facetas. Essa é apenas uma delas. Portanto, é de se perguntar já desde o início, não podemos fazer a pergunta, de onde vem, quais são as origens das nossas doenças. A gente pode atribuir o nosso desequilíbrio aos nossos antepassados, aos nossos pais? Não. Todo desequilíbrio, toda doença que nós temos, seja a nível emocional, seja a nível psicológico, ou mesmo a nível biológico, tem a ver com a nossa inflação, né, infração, né, de infringir. Essa palavra é um pouco meio complexa, né? Infringir as leis divinas. Toda vez que nós infringimos as leis divinas, a gente gera um ponto de desarmonia, um ponto de desequilíbrio, um ponto de dificuldade no nosso psiquismo.
E isso vai ficar lá, esse ponto, essa marca vai ficar no nosso psiquismo até nós virmos a solucioná-lo. A gente tem que solucionar isso em algum momento, em algum instante da nossa jornada de existência, de ser, de vida, de espírito, seja o que vocês queiram designar. Enquanto nós não solucionarmos isso, isso vai ficar lá pendente. O que ocorre? Ocorre que, com o tempo, esse desequilíbrio, que inicialmente está só no nível mental, ele vai descendo para o nosso nível emocional. Por exemplo, ele está lá, a gente não resolveu, ele começa a gerar desarmonia, gerar algum transtorno psíquico. Então, é a nossa primeira oportunidade, a nossa primeira chance de a gente resolver, solucionar aquilo. A gente não consegue resolver aquilo, aquilo vai descer para o nível emocional e vai se manifestar em alguma forma de transtorno. E se a gente ainda não conseguimos trabalhar com essa questão, resolver isso, isso aí vai descer até chegar no nível biológico e se manifestar como uma doença. Portanto, em síntese, nós somos os únicos responsáveis pelas nossas doenças. Nós somos os únicos causadores das nossas doenças. E nós é que temos que correr atrás em busca de uma solução para aquilo. Bom, se a gente não faz, essa doença tende a se resolver de uma forma automática. Então, esse que eu passei para vocês atrás é o processo que vai ocorrer. Vai sair do psíquico para o emocional e até chegar no campo biológico, no concreto. Vai desaguar numa forma de doença, que é a última instância que nós temos de trabalhar aquilo. Então, se no campo biológico eu conseguir trabalhar a aceitação da minha doença, daquela questão toda, isso aí pode ser resolvido, mais ou menos. Mas pelo menos já terá encaminhado aí 50%, 60% da solução. O problema todo é o seguinte: nós, enquanto seres, enquanto entes, nós temos duas vidas. A nossa evolução, ela se processa em dois mundos. Por isso que o André Luiz foi escrever o livro Evolução em Dois Mundos. Quando ele escreve aquele livro, ele vai tratar daquele livro no livro, ele vai falar exatamente esse processo evolutivo nosso, que ele ocorre na dimensão física, que é essa dimensão onde nós nos encontramos, onde nós estamos aqui nesse momento, e na dimensão espiritual. Então, todo o nosso processo de crescimento, de evolução, se passa nesses dois mundos. Ocorre aqui e ocorre no mundo espiritual. Então, nós temos que resolver as coisas aqui e também resolver no mundo espiritual. Um vai dando apoio ao outro. O grande problema que começa a gerar uma série de complicações nós não temos consciência, nós não temos conhecimento, nós não temos informação de nada disso acerca de uma série de coisas, porque nós, enquanto seres, somos alguma coisa bastante complexa, que temos vários atributos, vários elementos, várias qualidades, vários defeitos, várias dificuldades, vários problemas. Nós estamos em processo de aprendizagem, estamos em processo de crescimento, estamos em processo de evolução. Bom, portanto, para vocês verem que o assunto não é tão fácil e não é tão simples assim. É bastante complicado. Em função disso, nós somos portadores de uma dificuldade de lidar com as nossas emoções, com as questões. A gente não assume responsabilidade, a gente não tem maturidade de lidar com as coisas, com as situações, com as pessoas. Nós saímos ferindo os outros, machucando os outros, pisando, às vezes até matando, roubando, espoliando. Aí, esses processos também vão ocorrer em vários níveis. São basicamente 4 níveis. A nível espiritual, a nível psicológico, a nível mental e a nível físico. Então, por exemplo, se eu roubo alguém, eu não estou só dilapidando a pessoa a nível físico, material,
Mas e o emocional da pessoa? E o psicológico da pessoa? Como é que fica? E essas questões, elas vão também afetar o aspecto espiritual do ser também. Isso impacta no espírito, porque nós, em última essência, em última análise, nós somos um espírito. Todos nós somos um espírito. O que é o espírito? O espírito é aquela consciência, ou aquela luz, ou aquela energia, aquele alguma coisa que foi criado por Deus. Nós somos isso. E essa consciência, esse espírito, esse ser, essa alma, como a gente quiser designar isso, o nome a gente quiser dar para essa alguma coisa, é que forma, é que constitui cada um de nós. Ou seja, nós somos essa alguma coisa, que em algumas linhas espiritualistas e também na linha da doutrina espírita, é designada de espírito. Em outras linhas de conhecimento, de informação, às vezes chama isso de alma, de ser, de unidade, de microcosmos. Ele recebeu vários nomes ao longo da história, nas diversas culturas, nos diversos tempos, foi designado por vários nomes. Então, a gente pode chamá-lo, designá-lo de espírito, tudo bem, ok, ou alma, como a gente quiser, não importa. É essa centelha divina. E essa centelha divina é portadora de inteligência, ela é portadora de vários atributos, de vários dons, de várias capacidades, de várias qualidades. Uma dessas questões é exatamente essa possibilidade de evoluir, de crescer. Então, nós estamos nesse processo de crescimento. E esse ser, quando ele é criado simples e ignorante, como define a espiritualidade. Como define aqueles que têm uma consciência, uma lucidez, uma percepção melhor e maior do que nós. E tudo que nós somos hoje, nós é que fomos criando isso ao longo do tempo. Então, nós temos diversas vidas. Agora, uma coisa também importante a gente entender é que nesse processo nosso de crescimento, de aprimoramento, de evolução, como quiser, de desenvolvimento, como se quisermos designar isso também, ele ocorre em espiral. Né? É uma espiral. O seu Honório Abreu, que foi um grande expoente espírita aqui de Belo Horizonte, ele costumava falar muito sobre isso, sobre essa questão da evolução, e que ela ocorre numa espiraloide. Então, ela vai correndo em espiral. O que ocorre? O que significa isso? O que representa isso? Representa o seguinte: nós temos a tendência de repetir os nossos erros. Nós vamos repetindo o erro. Vamos repetindo diversas vezes. Enquanto nós não mudarmos, enquanto a gente não transformar, a gente vai repetindo o erro. Então, as nossas diversas existências, na verdade, é uma repetição. Quando a gente está lá no mundo da caverna, nós repetimos determinados comportamentos que a gente foi repetir depois, na medida que o mundo foi se civilizando nas diversas épocas e culturas onde nós fomos vivenciando, a gente vai tendendo a repetir esses mesmos erros. É uma repetição. Esse que é o grande problema nosso, a grande dificuldade nossa. Da onde a espiritualidade vai dizer: o palco externo, o palco, o mundo, a cultura, as sociedades, o tempo, ele muda. Mas, em essência, a gente continua a ser a mesma coisa. Porque como a gente não fez um processo de autotransformação, um processo de crescimento, de mudança, de conscientização, a gente vai repetindo esses erros, mesmos erros. Então, nós temos, vamos dizer, um processo vertical e um processo horizontal, que vai estar representado pela cruz do Cristo. Um processo vertical e um processo horizontal. Nós vamos caminhando nessa vertical e nessa horizontal, nessas laçadas, nessa repetição. Então, o ser, ele nunca está totalmente estacionário. A gente pode estacionar por bastante tempo,
Mas mesmo nesse estacionamento, existe ali, imbuído ali, implícito ali, um processo de aprendizagem. O que ocorre é que o crescimento, quando o ser estaciona, ele é tão mínimo, tão insignificante, que vai representar um estacionamento. Mas, na verdade, a gente está sempre aprendendo. Mais cedo ou mais tarde, a gente vai aferir essa aprendizagem aí e vamos incorporar essa aprendizagem no nosso todo, no nosso microcosmos. Ou seja, a gente vai aprender com as experiências que nós vamos vivendo. Então, nós temos esse problema. Dentro aqui, compartilhar na tela novamente, dentro desse seriado mesmo, a gente pode ver isto, observar isso nessa personagem aqui, que eu esqueci o nome dela. Você lembra aí, Bárbara, qual que é o nome da menina? É Sheila, não, gente? Eu enfiei na cabeça que essa menina chama Sheila. Mas Zélia. Zélia? Você lembra, Bárbara, o nome dela? Essa menina loira, porque na verdade o seriado ele se passa em torno de 3 amigas, que essa loira, essa menina aqui, é a Ada, a Seve, que é essa personagem, essa atriz aqui que representa o papel, e ela, que eu virei a cabeça, que ela chama Sheila. Acho que é Zélia, Sheila, alguma coisa assim. Não sei por que eu vi na cabeça o nome dela Eu é esqueci Sheila. o nome dela, não consigo Esqueceu, né? lembrar. Acho que é Zélia. Tem um Y no meio. Bom, enfim, essa menina loira, ela apresenta esse papel. A gente pode ver isso, essa repetição das nossas existências. Quer dizer, isso aí é um filme, uma representação artística. Eu acredito que o diretor, o autor aí da história, ele foi muito bem intuído em entender, em elaborar a história em si, em criar a história. No caso do filme do seriado aí, a avó dela morreu afogada, foi assassinada e sofreu um afogamento e ela tem problema na área, de dificuldade de entrar no mar, na piscina, na água. Então ela tem dificuldade com água. E vai ocorrer. E a história é muito interessante, depois eu não vou também se contar o seriado, que depois outras pessoas. Algumas pessoas não se importam. Eu mesmo não me importo de saber a história. Mas algumas Eu também pessoas. não, mas eu já vi mesmo. Algumas E pessoas. até fica mais rico, né? Algumas pessoas não gostam, então chama de spoiler, né? Esse fato de contar é Mas eu spoiler. acho até ruim, sabe? Porque assim, não contar. Porque quando a gente sabe antes, mesmo quem não viu o filme, você fica atento ao fato. Né? Exatamente. Eu Mas gosto de ficar atenta para o fato. em termos assim, a avó dessa menina, quando ela sofreu um assassinato, sendo afogada, ela era grega, estava saindo da Grécia lá, alguma coisa nesse sentido, e o marido e as filhas já tinham ido, e ela tenta embarcar num barco de uma pessoa lá, e o cara não quer levar de jeito nenhum, mas ela insiste com o cara, peleja com o cara lá, até o cara levar ela, leva, só que durante a travessia lá, o rapaz finge que o remo cai do barco, e pede ela ajuda, quando ela vai ajudar, ele dá uma paulada nela, joga ela no mar, ela morre afogada. E a menina vem ter esse problema aí nessa área. A história dela vai se repetir. A sorte que, em função do trabalho que eu tinha feito lá com o mestre lá, sei lá como é que designa o rapaz lá, que é esse ator aqui que faz o papel, ela consegue quebrar essa espiral. Então, sair fora desse circuito, mudar um pouco a situação. Isso aí que é importante. Mas isso, para a gente fazer isso, a gente tem que buscar conhecimento, saber, consciência, começar a se responsabilizar, fazer enfrentamento das situações, das coisas. Então, o seriado vai mostrando e vai tratar de alguns temas, aborto, relação de pai e mãe e algumas problemáticas psicológicas do ser humano. É muito interessante o seriado, ele aborda várias questões nessa área.
E uma coisa interessante, a gente pode observar e ver o quanto nós somos imaturos emocionalmente. Quando a gente não sabe lidar com as emoções, com as questões, resolver os problemas, conversar, assumir responsabilidade. Então, nós tendemos a querer ter posse das pessoas. Então, a gente vai vendo isto. E alguns perfis de personalidade já tem essa tendência natural. Por exemplo, essa moça aqui mesmo, a Ada, ela representa um perfil de personalidade que tem exatamente dificuldade nessa área. Eles tendem a ter posse dos outros. Mas isso é algo que todos nós, em alguma medida, tendemos para isso. Todo ser humano tende para isso. O Enneagrama, nesse sentido, é muito interessante, porque são 8 pontos, 9 pontos, e cada ponto ele vai irradiar determinado teor de energia e de comportamento que vai se espalhar pelo resto. Então, por exemplo, essa questão de posse é muito própria do ponto 2 do Enneagrama, só que se espalha para todos os outros elementos do Enneagrama, para todos os outros pontos do Enneagrama, onde todos nós vamos ter problema e dificuldade nessa área. Seja com o marido, seja com os filhos, seja com os irmãos. É uma questão assim, terrível. Isso é uma das problemáticas nossa, do ser humano. Então, a gente tende a dominar a vida dos filhos, a controlar a vida dos filhos. E no seriado, esse aspecto, esse problema vai ser demonstrado com essa personagem, a Sevik. A mãe dela quer ter posse sobre ela. Ainda eu não entendi as dificuldades que estão por trás dessa questão, mas parece que a mãe dela criou ela. Não, era divorciada do marido, separada do marido, o marido abandonado pelo marido, o marido morreu, sei lá, alguma coisa. E ela tem a menina como se fosse uma posse. Essa questão de posse nossa, ela também vai se estribar, vai se fundamentar em várias outras dificuldades que a gente tem. Insegurança, não querer solidão, não querer ficar... Tá vendo? Portanto, as questões das nossas doenças, ela passa muito em cima desse viés do autoconhecimento, dessa importância que a gente tem de se conhecer e aprofundar no estudo de nós mesmos, no conhecimento de nós mesmos, para a gente poder solucionar as nossas questões. E essas questões nós vamos carregando de vidas para vidas, vidas após vida, nós vamos levando essas problemáticas todas, por isso que nós tendemos a repetir as nossas vidas. Durante várias vidas a gente vai repetindo os mesmos erros, os mesmos problemas. E nesse processo a gente vai ferindo os outros, a gente vai machucando os outros. Então, uma grande problemática nossa de seres humanos é a questão do perdão e do auto-perdão. Isso também são pontos fundamentais no trabalho sobre nós mesmos para a solução dos nossos problemas, das nossas dificuldades. Uma coisa que a gente também gostaria de ressaltar aqui, de falar, de abordar aqui, é que, na medida em que nós vamos, a sociedade humana vai progredindo, vai evoluindo, vai crescendo, os trabalhos nas linhas psicológicas vão ser cada vez mais fundamentais na cura, no saneamento das doenças. E todas as nossas doenças, desde as biológicas, não importa seja o que for, elas têm por fundamento, têm por trás disso aí, uma causa de origem, como já falei, emocional, psicológica e espiritual. Ela enradica, como se fosse uma árvore. Então, o seriado é chamado Oliveira. Realmente, ele vai falar um pouco sobre isso lá no seriado, mostrar sobre isso. Realmente, é uma árvore que tem uma raiz profunda dentro de nós. E hoje mesmo a gente tem, em termos de tratamento, a gente tem vários tipos de terapias que vão tendo abordagens diferentes ou semelhantes em cima desses assuntos, que vai nos ajudando a solucionar algumas questões. Por exemplo, regressão de vidas passadas. Todos esses processos, no futuro,
da humanidade aí, daqui, sei lá, vai ser cada vez mais, daqui para frente, vai ser cada vez mais marcante e vai ter cada vez um papel mais fundamental, de mais predominância e mais proeminência. Cada vez mais a gente vai avançando aí no decorrer dos anos aí para frente e a psicologia vai ter um papel fundamental em todo esse processo aí. E realmente nós necessitamos de realizar um processo de cura. E essa cura, ela vai muito além da questão simplesmente física, simplesmente biológica. Tá? Como eu já falei, é uma árvore que tem as suas raízes muito mais profundas, que vai ter o seu nascimento, seu nascedouro lá nos aspectos espirituais, passando pelo patamar, né, ou pelo degrau psicológico, emocional, até chegar no físico, como nós já falamos lá desde o início. Em todas essas questões, em todos esses pontos aí de contato, essas coisas todas. Ok? Como eu estou falando para vocês, é um assunto que ele aborda e envolve várias temáticas, vários pontos, que são coisas que estão todas interrelacionadas e interligadas. Por isso, não é um tema simples, assim, de abordagem. Oi? Eu até comentei com a Vicentina que é o seguinte, tem uma menina que ela falou que ela estava com um problema, não sei o quê, e ela pediu para constelar, né, uma situação com ela. E ela era tão 5, tão 5, tão 5. Aquela história de não querer que o amor acaba, sabe? Assim, ele é pouco, então tem que guardar para não acabar. E dinheiro, é como se o dinheiro fosse sumir, sabe? E ela pediu para constelar exatamente essa questão financeira dela. E eu fiquei pensando assim, gente, como é que você constela uma coisa que você, tipo assim, vamos supor que ela tá ela é o 5, né? E o avarento, e ela tá na avareza dela, né? Naquela questão dela. Como é que a gente constela uma coisa assim, que a pessoa é... Aí, assim, na verdade, o que aconteceu, eles falam de campo, né? Existe um campo energético que eles falam que é maior do que qualquer outra coisa. Então, na hora que você entra nesse campo para constelar ou para ser alguém, você sente raiva, você quer matar alguém, se você estiver do lado, você quer, né? Você quer socar mesmo. Eu participei da constelação dela, né? Inclusive, assim, eu não estava nem podendo vir nas quintas, porque a gente teve que fazer constelações de todas para fechar os trabalhos, porque agora acabou, né? Graças a Deus acabou as constelações. Mas, assim, eu fiquei tão na dúvida de como é que você vê alguém de um jeito e você vai ser isento na hora de constelar, né? Mas deu certo. Engraçado que a questão que eles chamam, na constelação, eles chamam de campo, que o campo é soberano, o que você sente é soberano, assim, você tem vontade de chorar e você chora mesmo. Eu pelo menos, eu estava em posição de ataque lá com a menina. Tipo assim, pronta para a briga, sabe? Uhum. E era ela com o pai dela. Eu não sabia que eu era o pai dela. Se ninguém te fala o que você é. Né? Ah, tá. É um pouco diferente do seriado. Você é o pai dela. Mas aí você já estava pronto para ataque, para a briga, não sei o quê, né? As coisas, o campo define isso. Então, dá para trabalhar a questão de estar isento, né, para a constelação, e a pessoa receber o que ela tem que receber, independente da posição dela de estar do Enneagrama. Agora, eu acho que o Enneagrama me ajudou. Uhum. Ao menos a fazer perguntas, né? Tudo contribui, tudo nos auxilia, né? As várias ferramentas, o conhecimento que a gente vai obtendo, a gente vai tendo, vai nos auxiliando nos processos. Por isso a gente coloca que nós somos, antes de tudo, um buscador da verdade e não adotamos uma determinada linha específica assim, de trabalho, justamente por causa dessas questões. Mas a gente tem que ter também determinados cuidados, como eu falei. Existem muitas joios, muitas questões misturadas aí, que envolvem, aí, que a gente pode também
incorrer em alguns erros, em algumas dificuldades, em alguns problemas. Eu não conheço o trabalho da constelação familiar para poder falar assim, dar uma opinião, um pitaco. Vejo que todo o trabalho feito, realizado no campo emocional, vai nos ajudar, vai nos contribuir para que a gente melhore ou supere determinadas dificuldades nossas, determinados problemas nossos, obviamente. O ideal é que a gente tenha cada vez mais esclarecimento, tenhamos cada vez mais compreensão dos processos, para que a gente possa criar uma cura mais real, uma cura mais definitiva. E, de repente, a gente pode considerar que aquilo foi resolvido ali, aquilo foi superado ali, e, de repente, lá na frente, vir descobrir que ainda não foi tanto assim, ou aquilo via se repetir. É aquele negócio. Se eu não tenho consciência, se eu não tenho conhecimento, nós tendemos a repetir as dificuldades e os problemas, se a gente não resolver. Então, se a gente não se transformar em profundidade, então, por exemplo, a gente ouve falar e tem notícias da espiritualidade que a maioria daquelas pessoas que Jesus curou voltaram a ter problema no futuro. Então, ele curou a cegueira lá, a pessoa voltou a ter um outro tipo de doença ou até o mesmo problema. Isso por quê? Se a pessoa não realiza uma transformação, uma mudança em profundidade, a solução, eu sei, nós vamos criar novas causas, novos problemas. Por isso que Jesus sempre falava: vai e não peques mais. Toda a cura que ele fazia, ele falava isso: vai e não peques mais. O que significa isso? Vai e não cometa os mesmos erros. Mude, transforme. Mas para a gente mudar, para a gente transformar, a gente tem que conhecer, tem que passar por um processo de estudo, de autoeducação, de autoaprimoramento, de mudança. Porque sem conhecer, sem saber, sem se informar, e se não fizer um trabalho sobre si, que vai requerer repetições e repetições e repetições, a gente acabou de falar, que a evolução ela ocorre em um processo espiralado, em espiral, no bem e no mal. Então, a gente repetimos os erros e também vamos ter que repetir as mesmas coisas. Por exemplo, eu quero ter paciência. Eu vou ter que fazer esse processo de repetição. É uma espiral. Repetir, repetir, insistir, insistir naqueles métodos ou naquele trabalho de autodisciplina, de esforço, de empenho, de vigilância, de ficar atento em cima disso aí, na construção disso. É uma construção. Por isso a gente vai falar nesse trabalho de autoconhecimento de construção. Porque, na verdade, é uma construção. A gente está construindo uma casa. Qual é a casa que a gente está construindo? O meu ser. E numa casa vai entrar vários elementos. Areia, cimento, terra, tijolo. Nossa Senhora, tantas coisas. Só que a gente não pensa nada disso. E quando a gente fala num trabalho de autoconhecimento, autotransformação, a gente também não faz esse link, não faz essas inter-relações. Então, por exemplo, na questão da constelação familiar, pelo que vocês falam, pelo que eu já mais ou menos entendi, a gente vai nascer na família, por exemplo, com determinadas dificuldades que vão ser semelhantes a nossas. Por que isso ocorre? Bom, é uma questão de sintonia e necessidade. Aqui a gente está falando lá no início, e no áudio explicativo que nós passamos no Grupo Conhecer, nós falamos sobre isso. Nenhuma pessoa do nosso passado familiar é responsável pelas nossas dificuldades, porque as nossas dificuldades, quem as criamos, quem as produzimos, foram nós mesmos. Mas a gente tende a nascer e renascer e passar pelo processo numa família onde vai encontrar aquelas dificuldades ali. Porque, veja bem, vamos supor, eu tenho dificuldade na área do roubo, por exemplo. Sou um espírito em tendência a surrupiar. Pequenas quantias, grandes quantias, não importa. Então, se eu nascer numa família que não tem esse pendor, eu não vou ser testado nessa área. Então, eu vou nascer naquele meio, naquele ambiente, onde que vai propiciar esse tipo de condição.
Eu vou ter um pai que vai ter esse tipo de mania, ou um tio. Entendeu? Eu sou atraído, é uma questão de atração. Agora, o outro responsável, não. Eu tinha um pendor, eu tinha uma dificuldade. Por isso, a gente nunca pode atribuir as nossas dificuldades, a culpa das nossas dificuldades aos outros. Isso é uma forma de a gente transferir responsabilidade, que é um outro problema nosso do ser humano. A gente está sempre transferindo a responsabilidade para os outros, para terceiro. Nós não gostamos de assumir a responsabilidade. Não, isso é um problema meu. Por isso que nesse processo de autocura também, que nós temos que encarar, a gente tem que aprender a se tornar responsável pelas nossas questões. É uma dificuldade que eu tenho. Só que nós não temos dificuldade de assumir isso. Primeiro, a gente não recebeu dos nossos pais uma educação que nos ensinasse, que nos auxiliasse a gente enfrentar as coisas. Então, gente, somos seres que mentimos, enganamos, trapaceamos. Então, no seriado mesmo, a gente vê isso. Por exemplo, a mãe da Sebke, por exemplo, ela guarda segredos. Aliás, de todos eles aí, né, de todos os personagens aí, os pais guardavam segredos. Guardavam algumas questões. Igual ela está agindo com o filho dela. Não, meu filho, seu pai está assim, está assim. Em vez dela sentar com a criança, explicar, ó, seu pai tem isso, 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 esse problema, a pessoa não encara a dificuldade. Não encara, não enfrenta a dificuldade. Aí a gente vai criando, tá vendo? Nós vamos criando traumas em nós e vamos produzindo traumas nos outros também. E isso que é o problema. Isso que é a questão toda. E lá na frente, a gente se vê com muitos traumas, com muitos problemas, com muitas questões para serem resolvidas. Aí que vem todas as dificuldades e todos os problemas. Aqui no Êxodo, na Bíblia, a gente tem uma passagem no capítulo 20 do Êxodo, onde tem um tema que tem muito a ver com todas essas questões. Ele fala assim: eu, Jeová teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, na terceira e na quarta geração daqueles que me aborrecem. E uso misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Esse é um tema bastante interessante que tem a ver com tudo isso. Essa aqui é uma excelente tradução, porque a gente às vezes encontra traduções assim. Isso também é um dos problemas, uma das dificuldades da Bíblia. Oi? Ah, sumiu. Tá. É que eu vou compartilhar outra tela aqui. Nessa tradução aqui, por exemplo, está escrito assim, ó. Muito pequenininho, né? Eu, o Senhor teu Deus... Eu vou ler aqui para vocês. Eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Bom, essa tradução aqui não é tão boa. Essa outra tradução aqui, ela é mais correta, porque nessa ele está falando até. E nessa outra tradução aqui, ele vai colocar na terceira e na quarta geração. Por quê? O pecado do pai só vai incidir sobre o filho a partir da terceira geração. Porque, veja bem, o que significa tudo isso aqui? Significa que Deus está cobrando, está exigindo, ou está, de alguma forma, impondo o pecado do pai no filho? Gente, isso é um absurdo. É algo, não tem nem nexo isso. Nem na lei humana, a lei humana, que é uma lei imperfeita, cheia de falhas, cheia de problemas, cheia de dificuldades, se seu pai, ou sua mãe, ou seu irmão, seja quem for, cometer um erro, um pecado, um crime qualquer, a lei não vai em cima de você te punir em função dele.
a não ser que você participou daquele crime, a não ser que você contribuiu com aquele crime de alguma forma. Aí está correto, ok, 100%, não tem problema, beleza. Mas se nem na lei humana vai cobrar o pecado do pai em cima do filho, por que a lei divina, que é uma lei perfeita, iria cobrar? Eu dou muito esse exemplo à pessoa quando me pergunta isso. Fala assim, suponhamos, você assaltou o banco, a polícia vai na sua casa, não vai levar sua empregada, nem seu filho, nem seu marido, nem sua irmã, porque é você que fez o ato. Então, você que será responsável pelo ato. Assim é Deus para conosco. Então, o que significa isso aqui? Portanto, quando ele coloca isso, na verdade, o pecado está sendo cobrado em cima do próprio ser. Que cometeu o erro. Né? Que cometeu o erro, que cometeu o crime. Por isso que ele vai colocar na terceira, ou seria a partir da terceira geração. Então, na terceira e na quarta geração, ou seja, a partir da terceira geração. Por quê? A terceira geração é o neto. Então, eu não posso ser filho de mim mesmo, mas eu já posso ser neto de mim mesmo. Então, a partir da terceira geração está correto. É o avô que voltou, né? Seria o avô que retornou. Por exemplo, na minha família mesmo, bom, não vou dar exemplo da minha família mesmo, a gente conhece vários casos que, apesar da minha família ter esse caso, acho que a minha sobrinha não vai assistir esse vídeo de forma nenhuma, que ela é muito evangélica, então não vai assistir isso. O meu pai mesmo, ele veio como neto dele mesmo. Não, como bisneto. Que bisneto. Neta. Verdade, bisneto. Veio como bisneto dele mesmo. Ele veio na quarta geração, né? Ele veio como, então, assim, como o meu bisneto. sogro nasceu da neta. Tá então, agora reencarnado por 6 ou seja, por isso que Deus vai cobrar o pecado, o crime daquele ser no próprio ser. Então, no seriado, por exemplo, esse seriado aqui dessa menina, já até está compartilhado aí, né? Essa menina aqui, a Zélia, acho que é Zélia. Você falou da mulher da água. Da mulher da água. A gente vê lá, a avó dela morreu afogada. Ela tem problema com água. Então, quem é ela? Ela é a avó de volta. Onde ela vai sofrer os mesmos traumas, as mesmas dificuldades, os mesmos problemas, porque aquilo não foi resolvido para ela. Enquanto espírito, enquanto ser imortal que ela é, que todos nós somos. Ela não resolveu essa questão. Então, ela vai trazer isso. Então, isso aí é uma das explicações e uma das questões que nós vivenciamos. Isso é muito interessante, porque a minha avó, no qual eu não a conheci, ela morreu, eu tinha 3 anos, ela é neta do meu irmão mais velho. Tem vários eles casos. Eles eram muito ligados. A minha mãe conta que eles eram muito ligados. A gente mesmo conhece caso, por exemplo, do irmão que veio como sobrinho dele. Então, tem várias situações. Por quê? Nós tendemos a nascer dentro da mesma família ou dentro daquelas circunstâncias que a gente necessita e tem necessidade de passar por aqueles determinados processos, determinadas situações. E muitas vezes... Cada caso é um caso, né? Por isso que eu venho como filho, como sobrinho, como neto. É isso aí, então, a gente tende, muitas vezes, até nesse aspecto aí, repetir isso. Nascer na mesma linhagem, herdando as mesmas dificuldades. Onde a Bíblia, lá no Êxodo, está correto na sua colocação, lá quando Deus coloca. Eis que visito a iniquidade dos pais nos filhos, na terceira e na quarta geração daqueles que me aborrecem. O que significa do que me aborrece? Aqueles que infligiu a lei divina. Foi contra, ele, de algum momento, ele... É interessante, porque essa nossa amiga, que quando o filho dela morreu, tinha 14 anos. Aí ele renasceu no ano 2000, através do irmão que casou, né? Quer dizer, eles eram irmãos e nasceu como filho do irmão. E a mãe, que é a avó, né, do menino hoje, morre de amor por ele, no mesmo amor que ela tinha quando ele era filho dela. Que a menina contava, que ela morria de amor por ele. Olha para você ver o encadeamento das ligações. As simpatias e antipatias tendem também a perpassar de vidas para vidas. Sim. Enquanto a pessoa
não soluciona aquelas questões, não trabalha aqueles pontos. Então, a gente, por exemplo, a gente vê, no caso aqui da Cédric, desse personagem aqui, a mãe dela não gosta lá do namorado que ela veio arrumar. Isso, em termos de uma visão espiritual, pode ter algum significado, algum sentido. Que lá em termos de passado, os dois foram inimigos. Os dois foram aquelas pessoas que tiveram algum problema, alguma dificuldade entre eles, nasceu ali uma antipatia, e isso vai se transferindo de vidas para vidas. Assim como também as simpatias. Daí onde vai explicar que muitas vezes você encontra com determinadas pessoas que, assim, espontaneamente, naturalmente, nasce uma antipatia pela pessoa que você nunca viu pela frente, na sua vida e pela frente. Aí imagina, por que eu não gosto dessa pessoa? Por que eu não... Sabe, a gente fala assim, meu anjo da guarda não se dá com ela. Pode ter certeza que na vida anterior vocês já tiveram alguma situação de atrito, de desentendimento. As mesma coisa também em relação à afeição, à simpatia. Ocorre o mesmo processo. Vou contar um negócio para a Bárbara, não sei se eu já te contei alguma vez, Bárbara. Não, mas aí é assunto particular, né? Se for, melhor não, né? Não, e não é. Mas não é grave, não. Em termos dessas situações, é muito comum, tanto a gente criar... Pode falar, né? Depois do estudo, a gente permanece... Não tem nada a ver, não. Eu falo, então... não sei se eu já te contei alguma vez. Eu, você e Patrícia, nós três já fomos irmãs. E eu sei de 3 nacionalidades que nós tivemos. Nós tivemos 3 nacionalidades. A Espanha, a França e a Itália, nós nascemos em Roma, e da Espanha e Itália. Eu tenho conhecimento dessas 3. Eu acredito que a gente tenha nascido em outras épocas, em outros lugares também. Mas que eu tenho conhecimento de nós 3 nesse período, dessas 3 nacionalidades. E você vê que a gente não precisa encontrar todo dia. A gente tem um afeto de uma pela outra, que não tem essa necessidade de ficar agarrada uma em cima da outra. Entendeu? Toda antipatia e toda simpatia, ela não nasce ao acaso, de uma hora para outra. Isso aí também é uma construção ao longo do tempo. Assim como as nossas doenças, os nossos transtornos, as nossas dificuldades, as nossas problemáticas, elas não surgem assim no estalar de dedo. Tudo é uma elaboração, tudo é um processo, tudo é uma construção, boa ou ruim. Por isso a gente tem que tomar cuidado e pensar e refletir qual tipo de construção eu estou elaborando, qual tipo de construção eu estou fazendo. É uma boa construção ou ruim? Se for uma construção ruim, em algum momento, mais tarde ou mais cedo, eu vou ter que desmontar aquilo. Desconstruir para tornar a construir nos terrenos corretos. Então, uma antipatia, por exemplo. Eu vou ter, em algum momento, que elaborar a simpatia. Só que como é que eu vou elaborar uma simpatia sem autoenfrentamento, sem assumir as próprias responsabilidades, sem se conhecer, sem se informar, sem realizar um trabalho sobre si? Não tem jeito. Porque essas coisas são dependentes. Elas dependem uma da outra e são interdependentes também. Dependentes e até também... Oi? E são também interdependentes também essas questões. Um outro aspecto que pode explicar essa situação, no caso aqui da personagem aí, Zélia, acho que é Zélia o nome dela. Era Sheila, não? Não é Sheila, não. Bom, vamos assumir que seja Zélia, essa moça loira. Uma outra situação que isso pode ocorrer, por exemplo, é dentro de um processo obsessivo simbiótico. A avó dela e ela têm alguns laços de relações mal resolvidas nos terrenos que não foram solucionados corretamente e de problema, quer dizer, num terreno de dificuldade,
onde ali vai criar um elo psíquico entre as duas, isso aí também é possível. Aí ela vai sentir as mesmas problemáticas da avó. Mas esses são casos raros, casos sim, mais difíceis e complexos. Ela contribuiu também para jogar a avó afogada, né? Tem uma série de casos. Eu não assisti o filme, assim. Também pode ser também uma situação dessa, por exemplo. Ela pode ter sido o assassino lá que provocou isso. Mas isso é um pouco mais provável, mas também ocorre também. Também não quer dizer que essas coisas sejam fechadas. Por exemplo, você matou alguém afogado. Você segurou a pessoa debaixo d'água lá e matou ele. Na outra vida, você vai nascer com um problema nessa área. E às vezes tem problema de afogamento. Por isso, isso na Bíblia, gente, isso também está registrado lá no livro Gênesis, onde que quando Caim mata Abel, Deus vai colocar para ele: eis que eu colocarei um sinal em Caim, para todo aquele que o encontrar, não o mate. Essas marcas, esses registros, é exatamente esse sinal de Caim que nós trazemos e que nós portamos. Que é o pecado original que a Igreja Católica fala. Houve aí uma distorção, né, por parte da Igreja Católica e das igrejas, vamos dizer, que se dizem cristãs, nesse sentido, que vai atribuir o pecado original a Adão e Eva. Não é nada disso. O pecado original é aquele pecado que nós cometemos lá atrás e que a gente vai trazendo isso, passando isso de vidas para vidas, enquanto a gente não resolver, enquanto a gente não dá uma solução para a questão ali, para aquele problema. Enquanto a gente não resolver, esse sinal vai ficar no nosso psiquismo, essa marca vai ficar no nosso psiquismo, enquanto a gente não se tratar, enquanto a gente não solucionar isso. E uma das questões bastante importantes nessa área toda aí é essa questão do perdão. A gente saber perdoar as pessoas pelo mal que nos fizeram, que nos causaram. E, ao mesmo tempo, também saber e aprender a trabalhar o auto-perdão. Então, nessas linhas, me parece que tanto da constelação familiar, tem outras linhas também, na linha, por exemplo, também da regressão e outros tipos de trabalhos psicoterapêuticos, porque tem vários tipos de trabalho psicoterapêutico nessa área. Tem trabalho psicoterapêutico, por exemplo, quando você dança, representando você, a sua família, esqueci o nome que é dado a isso. Eu tinha conhecido que fazia um trabalho desse. Tem vários tipos de trabalhos, mais ou menos, uns processos algo semelhantes a esse. Eles vão nos ajudar a superar esses traumas, essas dificuldades que nós carregamos. Então, na verdade, nós trazemos no nosso psiquismo muitos traumas, muitos problemas, muitas dificuldades que nos aguardam solução. E a gente tem que ter um certo cuidado de lidar com tudo isso. Porque se a gente não tiver um preparo, não realizar um trabalho de autoconhecimento, de autoaprimoramento, de aprender a se enfrentar, a se responsabilizar, pode se tornar complexo. Por exemplo, igual num trabalho esse realiza um seriado, obviamente que o cara que representa lá o coordenador, o mestre lá do trabalho, ele é um tremendo médium. Isso aí dá para ver. Essas coisas você não saca assim de uma hora para outra. Está envolvido também até debaixo d'água, como diz o outro. Não, geralmente a gente está, né? Nós vamos atender aqueles, por exemplo, com certeza nós que estamos aqui reunidos e participando desse estudo, a gente já teve pegas aí, entrelaços aí no passado. A gente vai porque a gente nasce exatamente naquele meio, naquela circunstância, a gente necessita de reequilibrar, de se reajustar. Seja familiar, as nossas famílias, elas não são criadas ao acaso. Não, existe todo um histórico. Quando a gente vai renascer, nós, né, quando a gente vai renascer na Terra, a gente renasce dentro de determinadas circunstâncias e determinados grupos. A gente não renasce assim, não. A gente não é simplesmente jogado aqui, não. Existe um planejamento. A gente pode ter ou não consciência desse planejamento, isso depende do nível que nós temos de evolução, das nossas possibilidades,
Tem uma série de fatores que vai influir sobre isso. A maioria de nós não participamos do nosso projeto, vamos dizer, reencarnatório, mas esse projeto existe por parte da espiritualidade superior. Então, quando a gente vai renascer, algumas pessoas que têm a ligação conosco, vai participar de um grupo, a gente nasce em grupos. Em grupos. Por exemplo, até um político, seja ele um político qualquer, em qualquer momento, um Hitler, um Bolsonaro, um Lula, um Napoleão, um César, não interessa, um Bin Laden, não importa em qual área de campo você é influente. Eles não nasceram sozinhos, nasceram aqui grupos de espíritos que simpatizam e têm dificuldade naquela área. Por isso a gente cria uma simpatia com aquele determinado líder. A gente se afiniza com o pensamento, com as ideias, com o ideal daquele líder. Então, tenhamos cuidados com as nossas questões todas, porque aquilo que eu estava falando no início lá, a gente tem que buscar a verdade e ter um posicionamento sadio, um posicionamento correto. É esse que é o grande problema nosso. Que a gente não sabe ter esse tipo de realizar esse trabalho consigo mesmo, de autoenfrentamento, de auto-perdão, de autoconscientização, de auto-informação. Então, a gente está sempre atribuindo culpa aos outros, a gente fica com raiva dos nossos pais, da nossa mãe, dos nossos tios, porque não me atendeu nisso, não atendeu naquilo. Então, a gente vai esparramando culpa, em vez de a gente voltar para si e ver o que as situações estão nos apresentando, estão nos ensinando, estão nos indicando. Por exemplo, eu mesmo, vou contar uma história minha. Eu tive, com meus 14 anos, eu tive uma menina pela qual fui muito apaixonado, foi a primeira paixão da minha vida. Eu morava em Uberlândia e fui para Coromandel, uma cidade do interior. Eu larguei assim, na metade do ano, no mês de junho, foi logo depois das férias. Eu fui passar as férias lá na minha cidade natal e não quis retornar para Uberlândia. Porque eu tinha acontecido lá uma dificuldade com meu primo, que eu morava na casa dele, e não quis voltar para lá. Aí fiquei em Coromandel e comecei a estudar na escola lá de Coromandel. E nisso aí, uma menina lá me recebeu muito bem na escola e eu era interessado por uma outra menina, mas a outra menina nunca me deu bola. Não quis nada comigo, vamos dizer. Hoje eu vejo que ela tinha problemas graves. Pra vocês terem uma ideia, ela chegava na sala, ela sentava na primeira cadeira da fila, assim, do canto da parede, ela sentava na primeira cadeira e ficava o tempo todo assim, só olhava para frente. No momento nenhum, ia virar o pescoço para trás, para olhar para trás. Isso aí é indicador de algum transtorno psicológico e emocional. Com certeza. E uma outra menina me recebeu de braços abertos, me colocou no grupo dela e tal. A gente começou, tinha grupos, fazia trabalhos escolares. Ela, eu quero o Carlos aqui no meu grupo. E foi eu lá participar do grupo lá. A gente fazia trabalho de ciências, ciências biológicas. Aí, nessa área, a gente se reunia fora da escola para elaborar o trabalho. Então a gente começou, era eu, ela e uma outra menina. A gente sempre saía junto, essa outra menina morava perto de casa, então e ela morava antes, mais próximo da escola. Então a gente passava na casa dela, deixava ela e depois deixava outra menina na casa dela e eu ia para casa. E começou a virar uma rotina. E acabou que também eu acabei não concluindo o ano letivo na escola. Abandonei também o estudo lá e acabou que ficou por isso. E no final do ano eu vim para Belo Horizonte. A gente vim para cá, fiquei aqui um ano. Depois retornei, fiquei lá mais um ano lá e depois a família toda veio para cá. Então, nesse período, a gente perdeu o contato, não tive mais contato com essa menina. Nós mudamos para cá, aí passou mais ou menos um ano, mais ou menos, meu primo também veio morar aqui em Belo Horizonte com a gente. Aí ele veio trazendo uma cartinha dessa menina e me entregou a cartinha dela. Aí a gente começou uma correspondência. Escrevia para ela, escrevia para mim, e veio essa troca-troca de correspondência. Acabou que eu fui lá algumas vezes visitar. Aí fui lá visitar ela lá no interior, e a gente criou assim, ela já gostava de mim. E na carta ela falava que ela tinha se apaixonado por mim e tal.
E nas nossas conversas, a gente eu também acabei me apaixonando. Aqueles amor, é que fala, platônico. Amor platônico. E acabou criando esse amor platônico. Eu fui lá visitá-la, e aí os pais me receberam de braços abertos e tal. E, infelizmente, eu contei uma experiência que eu vivi no passado. Eu estive em torno dos meus 4 anos, 3 anos mais ou menos, eu estive clinicamente morto. Eu fiquei em estado de morte. Não, estado de morte mesmo, assim, um bom tempo. O médico nem queria me atender, ele falou que já tinha dado o meu óbito. Aí, em função de... A história é longa, para encurtar, acabou que eu estou aqui, vivo, né? Eu recuperei. E a mãe, aliás, a mãe não, a madrasta dessa menina, porque o pai dela era casado pela uma segunda vez, eu nem fiquei conhecendo a história direito dela lá também, tá? Era a madrinha dela. Essa mulher estava no hospital nessa época. Nessa época. Aí, ela falou assim, então você é aquele menino? Eu falei, sou eu. Ah, mas essa história foi muito falada lá, foi muito comentada, do que foi o maior rebuliço no hospital. Nessa época eu estava internada lá. Aí eu pensei, bom, as portas agora estão abertas de vez, né? Se estava aberta, agora escancar. Que nada, nem foi o contrário. A mulher criou uma rejeição à minha pessoa. Olha, ela deu um jeito lá, cortou o namoro, proibiu a menina lá, interceptou as minhas cartas. Não, foi um banzê. A mulher fez um banzê total lá e impediu que o namoro prosseguisse e acabou que a coisa terminou. Ela veio a casar no futuro e primeiro que eu fiquei sabendo, essas coisas todas. Bom, lógico que eu criei uma rejeição, uma dificuldade emocional em relação a essa pessoa, essa mulher, que criou todo esse problema. Aí eu tive que fazer um trabalho comigo para superação desse trauma, dessa questão. Tentar entender os pontos de vista da mulher, aceitar as atitudes infelizes da mulher lá, dessa madrinha, dessa menina, ou seja, perdoar essa pessoa, porque se eu não faço perdão com essa pessoa, se eu não supero esse problema todo, eu vou criar um vínculo espiritual com essa pessoa. Porque essa pessoa hoje, provavelmente já deve ter falecido, ela vai chegar no plano espiritual e vai criar aqueles processos de culpa, de trauma, de problema. Ou não. Às vezes, se a pessoa for má, por exemplo, tem prazer em fazer isso, pode ficar lá sem compromisso nenhum. Mas isso não isenta de criar uma marca, um sinal na mente dela em cima desse processo. Mais tarde ou mais cedo vai vir as culpas, vai vir os remorsos. E se a gente não resolve isso, a gente se conecta ao outro, aonde no futuro a gente vai ter que renascer num ambiente que nós vamos nos encontrar outra vez. E a tendência vai ser repetir o passado se eu não superar e ela não superar. Mas se eu desligo, se eu faço um trabalho comigo mesmo, eu desvinculo desse quadro, a pessoa lá que ocasionou tudo isso, ela fica devendo à lei, porque antes de mais nada, a gente deve à lei divina e não ao ser em si. Então, a lei divina reza que eu tenho a possibilidade de resgatar, de resolver a questão com aquela própria pessoa. Mas digamos que aquela pessoa lá já resolveu o problema, já solucionou, já se curou e foi embora. E aí? Eu devo à lei. Então, eu vou viver com uma outra pessoa, situação similar, situação parecida. Eu sou devedor da lei. Aí depois, mais tarde, eu vim a descobrir, num grupo mediúnico, através da mediunidade, que a mulher agiu assim por medo, porque ela teve medo que os nossos filhos viessem a ter problemas em função daquele processo que eu vivi lá no passado. Lá. Então, por medo, ela cortou. Essa é uma das problemáticas que a gente vai criando. E nós criamos trocentas milhares de outras.
Essa questão nós temos de sermos mal resolvidos consigo mesmo. A gente quer dominar o outro emocionalmente. A gente quer obrigar o outro. No seriado mesmo, a gente vê isso. Por exemplo, o marido da personagem Ada, por exemplo, lá, homem, então, faz muito isso, né? A gente se dá o direito de trair o outro, mas não aceita que o outro me traia. Mas como? Eu sou dono do outro, o outro é dono de mim? Eu posso obrigar o outro? Não, a gente não pode. Então, gente, com o tipo de vida que nós temos, em função de uma falta de conhecimento, de uma falta de autotransformação, do nosso egoísmo, nós somos doentes emocionalmente e psicologicamente. Somos seres tremendamente desequilibrados. Por falta de conhecimento, por falta de entendimento, por falta de aceitação, por um monte de fatores. A gente quer obrigar os outros, se impor os outros, dominar os outros, controlar os outros. Tudo isso aí vai gerando uma série de problemáticas em nós mesmos. E a gente vai começando a criar um caos na nossa vida, um monte de conflitos que vai desaguar numa série de desequilíbrios, e a gente vai viver isso no meio, em uma certas situações, a gente precisa passar por ela para resolver as nossas questões. Mas a gente não vai solucionando isso, isso vai causando problemáticas a nível biológico. Então, por exemplo, o câncer. Câncer mesmo é uma das doenças que tem muito a ver com as questões de mágoa, raiva, desses processos mal resolvidos. A própria ciência está falando sobre isso. Eu mesmo tive 2 colegas de trabalho, eles tinham problemas sérios com a chefe dele, e a gente almoçava juntos e eles vieram reclamar comigo. Porque a gente está almoçando, a gente sempre almoçava juntos, e eles vieram falar. Porque a fulana é assim, faz isso. Eu falei assim, olha, aí o problema é de vocês. Vocês têm que resolver isso, tem que chegar para ela e falar para ela. Mas ela é nossa chefe, não importa. Porque ela é sua chefe, ela não tem o direito de desrespeitar vocês. Então vocês têm que colocar um freio nela. Olha, você me trata com respeito, assim como eu trato você. Só porque você é chefe, você não tem o direito de pisar em mim ou vir me maltratar, me tratar dessa forma. Não, mas não dá para fazer isso. Falei assim, olha, vocês têm 2 possibilidades. Ou vocês resolvem isso com ela, se ela está vomitando em vocês, vomita de volta em cima dela. Vocês têm que resolver essa questão. Ou, se não, vocês... aliás, tem 3 possibilidades. Então, você tem essa possibilidade. A outra possibilidade é vocês colocarem uma pedra sobre isso. Ou seja, resolver, ela é assim, aceitar essa forma do jeito dela e perdoar a pessoa, mas perdoar de fato. Não é perdoar da boca para fora, só para ficar bem, só para apaziguar. Não, esse perdão também não tem valor algum. Valor algum. Se você não resolver o seu emocional, a sua raiva, a sua mágoa, seu rancor, a sua ira, você está no mau caminho. Mas é difícil. Você, olha, então vocês vão caminhar para um outro processo. Vocês vão ter câncer. Porque o câncer é resultado de mágoa e de raivas mal resolvidas. Das situações que vocês estão vivendo. Gente, parece que foi uma profecia. Todos os 2 tiveram câncer. Sendo que um veio a falecer com o câncer e o outro está vivo até hoje, mas passou uns maus bocados, esteve na beira da morte em função do câncer. Então, é essa a questão. E o seriado vai mostrar exatamente isso, começa exatamente com essa história da personagem Sevk, né, que estava com problema de câncer e foi procurar esse, vamos dizer, tratamento aí para resolver suas questões. Então, é aquilo que a gente tem falado desde o início, nós começamos o estudo de hoje falando sobre isso. Que o processo ele começa a nível psicológico, vai para o nosso nível emocional e vai acabar desaguar no físico. Então, todas as nossas doenças físicas têm suas raízes nesse esteio, nesse esquema todo aí. E tem a ver com todo esse tema que a gente tratou aí durante essas reflexões nossas.
É aquilo que eu falei para vocês. A gente poderia falar muito mais. A gente não abordou todos os nuances, todas as questões, toda a complexidade do assunto. Só do assunto, por exemplo, de traumas psicológicos, a gente poderia falar sobre isso um tantão. Um tantão. Então, a dificuldade que nós temos de enfrentar as situações, de expor as situações, de conversar com o outro, dialogar com o outro, tentar solucionar os problemas. Nós temos dificuldade de todas as ordens, de todas as cores, de todos os feitios, de todas as proporções. Realmente é um problema, é uma dificuldade. E o seriado, de alguma forma, vai mostrando um pouco também, aquela história, ele não mostra tudo, vai mostrando um pouco de tudo isso aí, da dificuldade das pessoas em enfrentarem, serem sinceras umas com as outras, serem honestas. Nós não temos honestidade emocional com o outro. Se a gente não tem honestidade emocional com o outro, a gente também não tem consigo mesmo, óbvio. Porque para eu ter honestidade emocional com o outro, eu tenho que ter, primeiramente, comigo mesmo. E a gente vê isso no seriado retratado no próprio personagem Ada, que é o personagem principal da história aí, né? Ela que vai narrando e contando a história. A gente já vê a partir dela, essa falta de honestidade dela consigo mesma. A gente vai vendo a impetuosidade dela no resolver, na agir nas suas questões, ela é super impetuosa, mas isso faz parte desse perfil de personalidade. Esse perfil de personalidade é exatamente isso aí. Então dá para ver perfeitamente bem aí na representação da atriz, que também é desse perfil de personalidade. Eles têm essa raiva, essa impetuosidade, essas questões todas. E a gente vai vendo como que os nossos traumas e os nossos problemas psicológicos e emocionais afetam as nossas vidas. Afetam no campo profissional, no campo das nossas inter-relações, até chegar no campo físico, biológico mesmo. No caso dela mesma, ela começou a apresentar, né, do personagem Ada aí, um tremor na mão. A mão dela tremia. Tudo, gente, isso aí é fatal. Não tem como, porque nós somos um ser que temos emoção, pensamento e existimos. E temos um corpo físico. E essas coisas, elas se interrelacionam, estão interconectadas. E existe um conto oriental que, falando sobre isso, que representa isso muito bem, que é do homem, do cocheiro e da carruagem. Alguns que estudam junto com a gente já ouviram falar desse conto. A carruagem representa o nosso corpo físico, o cavalo representa as nossas emoções e o cocheiro a nossa mente. Então, o cocheiro ele está ligado ao cavalo pelas rédeas. Ele que deveria controlar o cavalo. E o cavalo está ligado à carruagem pelos varais. Então, é um conjunto que está interconectados e ligados uns aos outros. O problema é que o cocheiro está bêbado, não quer nem saber, não preocupa em cuidar do cavalo, nem disciplinar o cavalo, daí nem educar o cavalo, ele quer cuidar da vida dele. O negócio dele é beber e se divertir pelos botecos lá, e se satisfazer com seus prazeres. O cavalo foi lá criado solto, então é um cavalo indomável, que não tem controle também, vive por si e para si, na satisfação das suas questões. Como é um animal, a questão dele é procriar, se alimentar e definir seu território, que é a questão do animal, né? E a carruagem é o nosso corpo. Aí, como a gente também não cuida dela, ela está enferrujada, cheia de problemas, está rangendo aqui e ali, teia de aranha, empoeirado. Esse é um conjunto. Essa é a nossa situação. Então, dentro desse contexto aí, o que vai gerar de bom? Muito pouco. Problemas aqui não falta. Gente, o assunto realmente é amplo, é complexo, como a gente falou desde o início. Alguém tem alguma pergunta aí, a gente tenta responder rapidamente, alguma observação, alguma coisa. A gente já está com o horário vencido, mas a gente dá alguns minutinhos aí, se alguém tiver alguma coisa. Vicentina, Márcia, Bárbara, ok?
Não, a gente espera ter dado, então, uma ideia aí, um vislumbre da situação toda aí, dado uma luz para todos aí, todos que vêm nos assistir aí mais para frente também, vierem nos ver aí, ver o vídeo, e espero ter ajudado aí a esclarecer algumas coisas. Mas, no fundo, é isso aí. E a gente espera ter explicado essa problemática. Nós somos os responsáveis pelas nossas doenças, pelos nossos desequilíbrios. Nós é que os criamos em algum momento. A gente não criou nessa vida, a gente criou nas vidas passadas. E nós vamos nascer aqui, vamos viver aqui dentro daqueles contextos, daquelas situações que, de alguma forma, como é resultante do nosso passado. Então, a gente vem naquele meio que a gente necessita. No meio no qual a gente não tem dificuldade, né? A gente vai prometer a possibilidade de resolver as nossas dificuldades e as nossas problemáticas. Quando eu conheci o Espiritismo, que eu fazia um dos primeiros cursos que eu fiz, que era chamava Doutrina 1, Capaz explicou lá. Todo ser humano, ele nasce com todas as probabilidades de ter qualquer doença. Nas nossas atitudes, nossos comportamentos é que irá detonar aquela gravidade, aquele mal, né, aquela gravidade que vem à tona no nosso corpo físico. Como a gente está falando ali, esse também é um outro tema, a gente pode abrir aí para um espaço para muita coisa, que nós passamos por muitas coisas que nós não tínhamos necessidade de vivenciá-las. A gente poderia ter evitado aquilo. Se o nosso comportamento fosse outro, se a nossa atitude fosse outra, se nossas, de repente, os pensamentos que alimentamos, os sentimentos que a gente fomenta em nós fossem outros, se a gente mudasse. Então, a gente tende a repetir. Por exemplo, a gente namora com uma pessoa, essa pessoa não é para mim, não serve, não dá certo e tal. A gente termina. A tendência é a gente encontrar uma outra pessoa igual e similar. Se eu não mudar, se eu não me transformar, não tem jeito, é isso que nós estamos falando. Nós vamos caminhando em tudo, numa espiral, numa repetição. Nós vamos repetindo as coisas. Para a gente mudar isso, a gente tem que trabalhar sobre si. Trabalhar na mudança, na transformação de nós mesmos. A gente fala que a pessoa, quando separa, ela busca no marido ou na esposa a mesma da primeira, porque não trabalha com dificuldades. E a tendência é a gente buscar o nosso pai ou a nossa mãe, né? O pessoal, a própria psicologia vai falar. O homem tende a buscar a mãe e as meninas buscar o pai. Que isso vai conformar dentro de um padrão, de uma questão psicológica que tem a ver com os perfis de personalidade e que tem a ver também com todas essas questões de ascendência espiritual. Como eu falei, o tema realmente é amplo, aborda várias faces aí, e a gente poder falar aqui um tempão sobre isso. Bom, enfim, espero ter dado primeiro uma pequena luz sobre tudo isso, e vamos encerrar a nossa live aí, agradecendo a Deus, a Jesus, pela oportunidade e pelo amparo também, a presença de todos. Deus, Pai de amor e de bondade, Jesus, divino orientador e médico de todos nós, nesses instantes, ao encerrarmos estas reflexões desta noite, gostaríamos de vos agradecer, Senhor, pela oportunidade de nos reunirmos aqui, nos encontrarmos para esse estudo, para essas reflexões. Agradecendo a presença de todas as nossas irmãs, se uniram a nós aí para as vias da tecnologia, agradecendo também a presença dos corações amigos que, a partir do plano espirituais da vida, se uniram a nós. Agradecemos o amparo dos nossos mentores e orientadores espirituais. Para todos estes, Senhor, rogamos tuas bênçãos, vos pedindo, sê com todos nós, hoje, agora e sempre, que assim seja. Meninas, muito obrigado, uma boa noite. Obrigada, e até semana que vem. Grande abraço para todos vocês. Boa noite, obrigada. Boa noite. Tchau, gente.